de repente lá do céu vento assoprou. Seja bem-vinda, irmã Clotilde, a paz do Senhor. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos renovar, também nos retomar. Ó vem, se vem, a chama divina, teus servos batizar. E quando acontece o Pastor Brandão, missionária Carla, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Embora saibamos que a escola dominical está em pleno vigor na cidade de Barreiras, ó vem nos reformar, também nos reformar. Ó vem, se vem, a chama divina, teus servos batizar. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Quando em oração era tudo o seu coração. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos renovar, também nos renovar. Ó vem, se vem, a chama divina, teus servos batizar. Glória a Deus. Recebendo os irmãos com o hino 24 da nossa harpa cristã, Poder Pentecostal, em virtude da nossa lição de hoje, que trata de Paulo, do poder do Espírito, o que é possível fazer no poder do Espírito, né? E, aliás, o evangelismo só é possível efetivamente ou ter uma ação efetiva no poder do Espírito. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos leva, é Ele que nos fará lembrar as palavras, é Ele que nos dá não somente a autoridade no nome de Jesus, como é Ele que nos concede lembrar-nos a palavra certa, na hora certa, para dar àquela pessoa. O Espírito Santo de Deus é o agente motivador e o agente propulsor do evangelismo. E o apóstolo Paulo, ele tem essa experiência, né? Nós vamos ver, inicialmente nós vamos ver o que é a palavra poder. Quando nós sempre falamos da palavra poder, a gente sempre tem algo como energia, força, né? Mas, no entanto, a outra conotação da palavra poder é habilidade, que nos capacita para ou que nos dá uma força capaz de realizar um determinado trabalho. Isto é poder. Este vocábulo, poder, ele tem a origem na palavra grega dunamus, que essa palavra grega ela deriva, ela origina outras palavras
como sendo dinamite e etc. Né? No entanto, também essa palavra era usada para indicar milagres e maravilhas, isto é, feitos, acontecimentos que requerem algo extraordinário e sobre-humano. Então, é preciso compreender que nós, conduzido pelo Espírito de Deus, muitas vezes falamos, agimos, dizemos coisas que estão além da nossa própria compreensão para aquele momento. Isto, na verdade, é o poder de Deus. É o poder de Deus que vai nos impulsionar a levar a palavra. E o poder de Deus, ele se chama Espírito Santo. É necessário ter uma experiência com o Espírito Santo, e todos aqueles que experimentaram o novo nascimento, eles possuem essa experiência com o Espírito Santo. No caso do amado Paulo, do apóstolo Paulo, foi assim um pouco diferente, um pouco extraordinário, porque quando ele tem um encontro com Jesus, lá em Apocalipse, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz lá no versículo 8 que Saulo, não era Paulo, ainda é Saulo, levantou-se da terra e abrindo os olhos não via a ninguém. Na verdade, Paulo estava com os olhos vedados, provavelmente cego, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele entrou em Damasco guiado pelas mãos. Passou-se para ele 3 dias, como nós vemos nas Sagradas Escrituras, em Atos capítulo 9 que é o capítulo da conversão de Paulo, né? De Saulo. Até do versículo 9 ao versículo 12, passaram-se 3 dias, ele cego, sem comer e sem beber, tal o impacto que ele teve com a visão que ele teve da pessoa de Jesus. Passado esses 3 dias, um homem chamado Ananias chega até ele, e ele já estava sabendo, porque o Senhor já tinha avisado a ele numa visão que Ananias ia chegar até ele. E Ananias, apesar de relutante, ele foi. E chegando lá, Lucas nos conta que ele chegou da seguinte maneira: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E não somente tornes a ver, como sejas cheio do Espírito Santo. Aí nós temos Atos 9, 17. E caíram-lhe as escamas dos olhos, recuperou a visão, levantou-se e foi batizado. Então, meus queridos, quando diz a Bíblia aqui, e ficou cheio do Espírito Santo, nós podemos já trazer a aplicação e a concordância de que naquele momento ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Naquele momento ele ficou revestido de poder. E é sobre esse revestimento de poder que nós vamos falar na quarta-feira, dia 10, fazendo umas demonstrações bíblicas a respeito do que significa ser batizado no Espírito Santo. Então ele, a partir dali, quando ele recebe esse revestimento, ele, na plenitude do Espírito, ele fica cheio, e nessa experiência pentecostal, quando Ananias lhe impôs as mãos, esse homem jamais voltaria a ser o mesmo. Ele foi para o deserto da Arábia, lá ele ficou um tempo no deserto da Arábia, aprendendo diretamente com o Senhor Jesus, volta para Jerusalém
Barnabé o apresenta aos irmãos, que o recebe com uma certa relutância, mas, no entanto, observam de imediato que Paulo, ele pregava na sinagoga, em todo canto que chegava, ele falava de Jesus Cristo. Esse Paulo, ele estava lá em Antioquia com Barnabé. Barnabé foi enviado a Antioquia, os apóstolos o enviaram, uma vez que a igreja em Antioquia estava crescendo, e eles enviam então Barnabé. Barnabé, antes de ir para Antioquia, passa em Tarso, pega o seu amado irmão Paulo e vão juntos para Antioquia. E lá em Antioquia, o Espírito Santo os separa para a obra que os tinha chamado. O Espírito Santo fala a direção da igreja, fala à igreja que havia algo para eles, Barnabé e Paulo, fazerem na presença do Senhor. Esses dois homens, a partir do capítulo 13, nós começamos a verificar então as viagens missionárias de Paulo, que talvez seja mais adequado nós falarmos dessas viagens missionárias de cidade em cidade, porque a próxima lição fala de Paulo, implantador de igrejas. Então é mais adequado nós falarmos dessas viagens missionárias, em particular, na próxima lição. Nós vamos ver implantando as igrejas de cidade em cidade e ver nos seus relatos, no relato de Lucas, o que efetivamente aconteceu. No entanto, seja em Listra, nas regiões da Galácia, lá em Atos capítulo 14, seja em Filipos, Atos capítulo 16, seja em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, seja em Tessalônica, seja em Efésio ou a caminho de Roma, nós vemos o poder do Espírito na vida de Paulo. Quando queremos dizer sobre poder do Espírito, o que é exatamente poder do Espírito? Como é exatamente isso? O poder do Espírito, ele é em nós, quando o Espírito nos conduz, até mesmo por situações incompreensíveis para nós, mas dos quais nós temos a convicção de que estamos sendo guiados. É Ele que nos orienta. Não é uma questão de poder de pensamento positivo, muito menos emotivo, mas é efetivamente ouvir a voz do Espírito. Como nós temos, claramente, quando o apóstolo Paulo ele quer passar para um determinado local, o Espírito o impede de que ele vá, e ele fica esperando a voz, esperando a orientação do Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dá a orientação, né? Através de um sonho, de uma visão, de um homem que chega para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali ele entende que o Espírito Santo o estava conduzindo para a Macedônia e não exatamente para onde ele gostaria de ir. Então, queridos, digamos, a condução do poder do Espírito não é você ser simplesmente crente. Não é eu ou você estar em uma denominação, ou cantar um hino, ou fazer isso ou fazer aquilo. Não, é algo mais. É ouvir a voz de Deus sem sentimentalismos, sem emoções. Ouvir com clareza a voz do Senhor, nos conduzindo, nos orientando, nos ensinando. Eu diria que essa prática ainda ela é efetiva no meio de nós. Vou lhe dar um exemplo. Algumas pessoas que estão no meio de nós, investidos de alguns cargos ou de responsabilidades que o pastor da igreja os nomeou para dirigir o círculo da oração, para ser dirigente de um grupo de órgão, para ser dirigente de um órgão da igreja.
E estas pessoas, quando elas olham o tamanho da responsabilidade, elas se veem incapazes de dar conta daquilo ali, mas se veem incapazes de uma maneira honesta, absolutamente honesta, como foi o caso de Salomão. Salomão foi absolutamente honesto. Não tenho condições de entrar e sair, julgar esse povo. Esse povo é povo teu. Então, se não vier de ti a palavra para eu dar a esse povo, não tem condições. Aí o Senhor disse, então vai, eu vou te dar a sabedoria, porque a sabedoria vem da parte de Deus. E Deus deu a Salomão a sabedoria, estou transliterando. Então, há muitos de nós, obreiros, pastores, homens e mulheres chamados para a obra do Senhor, vivemos e temos a condição de vivenciar este mesmo poder que guiou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Esse poder que foi dado ao apóstolo Paulo para evangelizar também nos é dado para conduzir os trabalhos do Senhor, para conduzir a obra do Senhor. Não que queremos ver as coisas enfeitadas, bonitas. É culto das senhoras. Vamos botar a mesa aqui, botar um enfeite ali, botar isso, botar aquilo. Isso aí fica por sua conta. Mas existem particularidades que Deus, pelo Espírito Santo, no desenvolvimento do nosso ministério, e aí eu quero dizer, qualquer que seja o seu ministério como trabalho na casa do Senhor, o Senhor lhe inspira, o Senhor lhe conduz, o Senhor lhe dá a palavra, o Senhor lhe capacita para fazer esta obra que é dele. Isto é trabalhar no poder do Espírito. E não apenas pelo que eu acho, pelo que eu suponho que seja o melhor. Não estou dizendo que não seja o melhor. Amém. Coisas boas. Amém. E que todos nós tenhamos boas influências e boas inspirações para trazer coisas boas para a casa do Senhor. No entanto, é imprescindível, uma vez que Ele é o dono da obra, uma vez que Ele é o dono da casa, é imprescindível que nós ouçamos aquilo que Ele quer dizer, aquilo que Ele quer falar. Pode ser que o que eu queira fazer seja bonito. Eu vou usar um termo aqui, seja politicamente correto. Mas a necessidade daquele momento espiritual pode não ser esta. E aí o Senhor muda, altera o rumo dos acontecimentos, Ele altera o rumo do desenvolvimento das coisas, porque Ele tem objetivos específicos e Ele é o dono. E é preciso que nós tenhamos uma maturidade cristã para ouvir esta voz e não ser guiado pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios sentimentos. Nas agonias, por exemplo, nas agonias de determinadas circunstâncias, então acha que deve fazer assim porque não tem nada que achar que deve nada. É o poder, é a voz, é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida que nos habilita, que nos capacita a dar uma mensagem, a levar a palavra, a fazer a obra do Senhor, a conduzir o trabalho do Senhor, e não meramente emocionalismo ou sentimentalismo. Essas coisas têm um fim. Um dia elas vão ter um fim. Um dia esse tipo de fogo aí de jornal se apaga. Aí a pessoa está envolvida com outras coisas, perde o foco. Mas quem é guiado pelo Espírito, quem trabalha no poder do Espírito, e vai acontecer sinais e prodígios,
Por que vai acontecer? Que tipo de sinais e prodígios? Os mais diversos. Orar pelos enfermos e eles serem curados. Orar para que Jesus abra porta de emprego. E a pessoa que está há anos procurando uma porta de emprego, de repente aquela porta se abriu. Orar por causas impossíveis e estas coisas acontecerem. Orar para que aleijados, mancos, cegos sejam curados e estas coisas acontecerem. São prodígios e sinais e maravilhas que seguem, que acompanham aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, movidos pelo poder de Deus. Eu quero aqui fazer um destaque em relação a isto aí. Tem alguns missionários, pastores, etc., que ele inflama a sua fé, ele toca fogo na sua fé, ele inflama, e ele então faz a oração, e você é curado, e você fica livre de determinado aspecto, e acha que foi a oração daquele pastor, daquele missionário. O poder de Deus é diferente. Esta é uma maneira de que aquele homem ele tem de fazer a sua fé fluir e a sua própria fé lhe curar. O poder é diferente. Pedro, quando ele foi entrando no templo, passando pela porta formosa, ele viu um homem coxo que era posto ali continuamente. Pedro não inflamou a fé daquele homem. Aquele homem pediu uma esmola de maneira absolutamente natural para ele. Pedro, no entanto, olhou para ele e disse: olha para nós. Isso aí é bem necessário. Olha para nós. O homem olha para ele, esperando, diz a Bíblia, esperando. Olhou para ele e disse: opa, daí vai sair um dinheirinho, daí vai sair uma moeda, né, alguma coisa para eu comprar um pãozinho mais tarde. E Pedro disse: não temos prata, não temos ouro, ou seja, não tenho dinheiro, não tenho riqueza, não tenho nada, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus. Ele simplesmente não disse levanta e anda, não. Em nome de Jesus, porque não era dele o poder é de Deus, é de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta-te e anda. Então, observem, amados, que o poder de Deus age de maneira diferenciada, mesmo sobre a vida daqueles que não esperam nada, que não estão esperançosos de nada. Mesmo aqueles que cansaram, que perderam a fé, perderam a esperança, perderam tudo. E eu acho muito interessante que quando o apóstolo Paulo ele ora pedindo a Deus a liberdade de uma determinada enfermidade, o Senhor disse: não vou te curar não, porque o meu poder, olha aí, claramente, como eu falei inicialmente lá em Pedro, o poder é de Jesus, né? O meu poder, ele é aperfeiçoado na tua fraqueza. Então, quanto mais fisicamente tu estiveres debilitado, quanto mais fisicamente tu estiveres enfraquecido, mas tu me busca. E este me buscar significa que eu estou transferindo para você poder, o meu poder. E você então vai ter o meu poder de maneira aperfeiçoada. Não é que você já não o tenha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é que eu e você já não o tenha. Mas, conforme as palavras de Jesus,
precisamos tê-lo de maneira aperfeiçoada, pouco mais direcionada, um pouco mais lapidado esse poder, para que nós possamos ter e usar no nome de Jesus, vez que aquilo não nos pertence. Quando Paulo pregava a Cristo e ele se crucificado, ele dizia claramente que ele não pregava sabedoria dos gregos, nem sinais para os judeus, pregava a Cristo e esse crucificado, loucura para os judeus, loucura para os gregos, mas para aqueles que aceitavam, poder de Deus. Então, deixe-me lhe dizer uma coisa maravilhosa nesta lição de hoje. Ao aceitar Jesus como Salvador, todos nós recebemos o power, todos nós recebemos o dunamus, todos nós recebemos o poder de Deus em nossa alma e nossa vida. E o que falta? O aperfeiçoamento deste poder, que segundo Jesus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Permitam-me, amados, nós podemos observar que muitos de nós até dizem nos seus corações: eu era mais crente quando eu tinha necessidades. Eu era mais crente, porque eu buscava mais, eu dependia mais. Mas agora que eu sou abençoado, eu continuo dependendo, tal. Mas ele mesmo, você mesmo, pelo Espírito de Deus, faz a própria verificação na sua alma de que você não é hoje o crente que era antes. Ou seja, acomodou-se. Ora, sendo Jesus o poder de Deus e sabedoria de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, aonde todo principado e poder são sujeitas a ele, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1, e ele, Jesus, tem o poder de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 21, e ele sendo o único e poderoso Senhor, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, ora, a nós então não há mais acomodação. E que muitas vezes, meu querido, e aí vai uma conjectura pessoal, parece que Deus nos faz passar novamente por situações de intensa dificuldade, para que nós voltemos a ser o crente que nós éramos quando nós passávamos necessidades, cheios da graça, cheios do temor, buscando incessantemente, naquele desespero de alma, naquela coisa de agarrar a corda e não poder soltar. Parece que Deus está querendo nos trazer de volta a esse tempo, embora de lá para cá muita coisa aconteceu, delas você foi vencedor, o poder de Deus ainda lhe acompanha, bendito seja o nome do Senhor, mas tenha cuidado com o esfriamento, o enfraquecimento e o pior, o estacionamento das coisas de Deus na sua vida. Isso é uma conjectura pessoal. Pregar a Cristo, alguém diz que um tem um dom da pregação, ninguém tem dom de pregação. Pregar a Cristo é dever de todos nós. Uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra, uns se aprimoram, outros são relaxados em relação a isso, acham que pregar a Cristo é abrir a Bíblia e falar que Jesus é bom. Muito mais coisas, embora não deixe de ser bom, mas muito mais coisas existem nessa imensurável pessoa chamada Jesus Cristo, e que nós
muitos de nós estacionaram o poder de Deus. Estacionaram. Seja por enfraquecimento, seja por esfriamento, ou qualquer outro mento lá qualquer. Mas o fato é que no fim houve um estacionamento. Mas eu quero lhe dizer aquilo que foi dito no livro de Mateus a respeito de Jesus Cristo, duas coisas. Ele não apaga o morrão que fumega, ou seja, você é crente, ainda tem uma brasa aí dentro. É necessário que essa brasa seja reincendiada, pegue fogo, para que o poder do Espírito de Deus volte a ser atuante na sua vida. E não quebra a cana trilhada, ou não trilha a cana quebrada, ou seja, a cana está esmagada, está perturbadazinha, está com a canela quebrada, ele vai lá, conserta, coloca tudo no lugar para que tudo fique do mesmo jeito. Ele não esmaga você por isso não. Então, queridos, pregar a Cristo é bom, mas devemos pregar a Cristo na inspiração, no poder do Espírito Santo. A este nós devemos pregar. O Evangelho por si só é um Evangelho de poder. E isso você e eu temos essa experiência. E Paulo dizia com muita clareza: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que não me envergonho? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que pede sinais, e depois do grego, que pede sabedoria. Está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Isso significa que nós, o testemunho do Evangelho em nossa alma e nossa vida, ou a palavra da cruz, que parece ser loucura, né? Parece uma loucura a palavra da cruz, porque como é que se entende que jovens adolescentes, evangélicas, crentes, se privem de fumar maconha, se privem de relacionamento sexual, se privem de pornografia, se privem de mostrar o seu corpo para os homens aí fora terem sobre ele o olhar de desejo, se privem de ter uma vida devassa. Adolescentes, não quero nem falar de jovem mais, adolescentes. Como é possível que isso aconteça? Porque o poder de Deus os dá uma nova visão espiritual da vida, lhes dá uma nova visão espiritual daquilo que eles verdadeiramente são. Não são mera carne exposta ao bel prazer dos olhos humanos. São filhos de Deus. Então o próprio Evangelho em si é poder de Deus. E o próprio Evangelho em si propicia uma transformação em todas as áreas da vida do ser humano. Então esse Evangelho que eu prego é poderoso. E eu não posso pregar este Evangelho poderoso simplesmente, perdoe-me, vomitando palavras. Esse Evangelho tem que ser pregado no poder, porque esse Evangelho é poder. É um poder de transformação que ele tem imensurável. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo, se entregam a Jesus Cristo e decidem a sua vida voltar-se para Jesus, você vai experimentar este poder de Deus. Você pode ser viciado em drogas, você será liberto. Você pode ser até um preguiçoso, você será liberto da preguiça. Você pode ser um intelecto que antes filosofava, dizia um bocado de besteira. Você vai ser liberto de todas essas coisas. Por que que a ADEB não tem culto de libertação? Porque uma vez que eu estou em Cristo Jesus, o poder do Evangelho já me libertou de N coisas. E aquilo que eu preciso ser liberto, não vou em culto. Aquilo que eu preciso ser liberto, eu vou aos pés do Senhor. É lá que eu sinto a liberdade da minha alma, porque o Evangelho é poder de Deus. Este poder nos é dado, nos é transferido, não para uso meu, ou a meu bel prazer, mas para que o nome dele seja glorificado. Foi para isso que Paulo agia no poder.
Quando nós formos estudar a próxima lição, nós vamos ver que Paulo chegou numa cidade onde Zeus era o Deus supremo daquela cidade. E quando em nome de Jesus ele operou algum milagre lá, colocaram ele como Deus. Ele disse, não, é loucura de vocês, eu não sou Deus nenhum. Tudo o que foi feito foi em nome de Jesus. Foi apedrejado por conta disso. Nós vamos ver isso na próxima lição. Deixa quieto. Então, que sejamos apedrejados. Paulo foi com pedra. Nós podemos ser apedrejados com palavras e etc. Quando Paulo falou aos coríntios a respeito da pregação que ele fez, que ele disse, olha, a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana. Vou transliterar. Não levei nenhuma filosofia para vocês. Não trouxe nenhum cabedal de conhecimento da faculdade. Nada disso. Eu preguei o evangelho a vocês em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em filosofia humana, em sabedoria humana, em livros humanos, mas se apoiasse no poder de Deus. Este poder é meu, este poder é seu, ele é dado, ele é transferido, ele é a pedra fundamental da nossa fé. Desenvolva este poder. Paulo desenvolveu este poder e por este poder pediu a Jesus que livrasse ele daquela enfermidade, e o Senhor disse, não, Paulo, este meu poder ele é aperfeiçoado na tua fraqueza. Você já tem, precisa ser aperfeiçoado. Então, amados, muitas vezes, por possuirmos determinadas habilidades de qualquer tipo, a gente acha que não precisa do poder de Deus, porque já possui aquela habilidade. Eu gostaria de enfatizar aqui que quando Deus entregou a Moisés os planos do tabernáculo, o Senhor disse a Moisés, eu dei espírito de sabedoria e de inventar invenções. Eu dei. Então, é necessário que reconheçamos, mas reconheçamos mesmo. Não é um reconhecimento blá, 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 blá. Não, eu sei. Não. É um reconhecimento humilde de que sem isto nós estaremos liquidados, mortos, passíveis de sermos defuntos espirituais. É preciso compreender que a oração reacende o poder do Espírito na minha, na tua alma. Este poder nos levanta, esse poder nos conduz, esse poder nos faz falar, esse poder nos faz orar, esse poder nos faz interceder, esse poder nos faz ter comprometimento financeiro com a igreja, porque a igreja é a agência de salvação na terra. Eu tenho compromisso com ela. Dizer que eu sou crente e não vivo na igreja, não tenho compromisso com a igreja, é duvidar, eu duvido da própria salvação dessa pessoa. Porque a igreja é uma criação de Deus e não é feita, não foi constituída, levantada para que eu vivesse desengrejado. É nela que está a família de Deus. Dentro da sua casa você tem problema? Ora, mas vamos adiante. É este poder que você tem. Você não vai dizer que ainda vai ter. Eu queria ter o poder de Deus. Não, você tem. E se você disser a Jesus, eu queria ter o poder de Deus, se prepare para passar por extremas adversidades. Por quê? Porque na sua fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Você já tem. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos numa temática que vai ser abordada no dia 10 de novembro, na última aula sobre o batismo com o Espírito Santo. Como obter o batismo com o Espírito Santo. Então,
Paulo ministrava este evangelho. Um evangelho de poder. E este evangelho de poder atua, o poder do evangelho, ou o evangelho de poder porque ele transforma. E o poder do evangelho porque atua na sua vida, propiciando sinais e maravilhas. Vamos ver. O evangelho de poder é o evangelho que lhe transforma em uma nova criatura. Dizer que é crente, que serve ao Senhor numa igreja, e não é transformado, não passou pelo evangelho de poder. Passou por um evangelho mental. O evangelho de poder, ele interiormente regenera, transforma, cria, gera uma nova criatura, onde todas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo no vestir, tudo se faz novo no falar, tudo se faz novo no pensar, tudo se faz novo no agir, tudo se faz novo. É uma nova criatura. Este é o evangelho de poder. O poder do evangelho é outra coisa. Uma vez que você sente o evangelho de poder, que você, eu tenho certeza que você que nos ouve nessa manhã, logado conosco, já passou por esse aspecto, já sentiu isso, você precisa agora experimentar o poder do evangelho. E qual é o poder do evangelho? Vamos lá nos referir a Efésios capítulo 3, versículo 20, que estou agora com Paulo nos ministrando. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso, está falando de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, para fazer muito mais abundantemente. Não é muito mais um pouquinho. E não é somente muito mais. É muito mais abundantemente. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em vós. Segundo o poder que opera em vós. Paulo não está falando do evangelho de poder. Paulo está falando do poder do evangelho que você agora possui e que pelas suas orações, diante das centenas e milhares de desafios da vida cristã, você tem o poder do evangelho. E quando Paulo reflete, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, sobre o que Jesus disse a ele, quando Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, ou na fraqueza, então ele diz, de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não que ele não tivesse, mas ele está falando de aperfeiçoamento, de mais e mais e mais. E esse aperfeiçoamento chegou a tão extremo na vida de Paulo, a tão absoluto na vida de Paulo, que ele foi trasladado aos céus, dos céus, dos céus, e viu coisas que não é permitido falar. Então, este poder, primeiro, ele traz a consciência da fragilidade humana. Então, a minha habilidade, a tua habilidade, sem poder, é frágil. Absolutamente frágil. Tua habilidade, que já é o talento que Deus te deu,
desenvolvida no poder do Evangelho, se torna fortalecido, consistente, porque a consciência da fragilidade me traz a dependência de Deus. E a consciência da fragilidade faz dizer o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, pois, este tesouro em vaso de barro, frágil. Mas, para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele está falando de reconhecimento. Não que eu não saiba, que não depende de mim, depende dele. Mas que os outros reconheçam que não depende de mim, depende dele. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa a você. Reflexão minha. Você está enfermo. Não lamente a sua enfermidade. Ore pelos outros enfermos. Porque Jesus, além de curar os outros enfermos, vai curar você também. Você muitas vezes, e já aconteceu diversas vezes, vai para a igreja e não tem nenhuma palavra nem para você mesmo. Nem para você mesmo. Tem nem consolo para você. Mas quando chega lá, alguém lhe dá uma oportunidade, o Senhor não é alguém, o Espírito Santo lhe concede uma oportunidade e você encontra palavras de ministração para a igreja que você nem sabia que tinha. Mas a excelência do poder não é sua, é de Deus. E você reconhece isso exatamente nesta fragilidade humana. Então é necessário, me permita, necessário que essa fragilidade humana, ela exista mesmo. Sabe? Exista mesmo. Para que o homem tenha a consciência dessa fragilidade. Consciência de que é pó. Pode planejar e amanhã, puf. Hoje, puf. Aí eu me lembro de Tiago que diz, né? Nunca diga amanhã eu chego, amanhã eu chego, amanhã eu chego. Né? Diga, se Deus quiser, amanhã eu chegarei. Mas isso não é. Se Deus quiser, se Deus quiser eu faço. Se Deus quiser, isso é real. Isto é real. Rapaz, eu só vou se Deus quiser. Se Ele não quiser, não tem jeito. E me conformo, me consolo com isso. O poder de Deus, ele está em nós. Já existe em nós. Eu vou apenas, talvez nem devesse, mas dar assim uma janela da aula do dia 10. O Espírito Santo já está em nós. Já existe em nós. Está faltando alguma coisa a mais. O poder de Deus está em nós. Existe em nós. Está faltando alguma coisa a mais. Acabar com esse triunfalismo que é gerado aí nessas igrejas. Acabar com isso. Reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer o vaso de barro que qualquer pancadinha se desmancha. Mas é o poder de Deus que lhe sustenta, é o poder de Deus que lhe mantém em pé, é o poder de Deus que faz você ir à igreja, é o poder de Deus que lhe faz pregar, é o poder de Deus que lhe anima, é o poder de Deus que lhe torna sábio, é o poder de Deus que lhe torna admirável pelos outros, é o poder de Deus na sua vida, é este poder que é refletido na vida de Paulo com aperfeiçoamento. Bendito seja o nome do Senhor. 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 É-nos dado tudo, mas absolutamente
tudo para sermos mais vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não pelos outros, mas pelo poder que habita em mim e em você. O poder que habitava em Paulo não podia ser transferido. Paulo não podia transferir o poder dele para ninguém. Para ninguém, não é dele. O que ele podia fazer é o que ele disse a Timóteo: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Eu estou forte, eu tenho a graça, mas ela é minha, não posso te dar. Agora, quem pode dar está disponível. Do jeito que deu a mim, dá a você. Então te fortifica na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso querido irmão Paulo, ícone da igreja evangélica cristã, genuinamente cristã, deixa para nós a simplicidade da fé cristã, cheia e abundante de sinais e prodígios que demonstram o poder do Espírito Santo ainda nos dias de hoje. Eu refuto veementemente, opinião pessoal, eu refuto veementemente igrejas que ministram triunfalismo, igrejas que ministram apenas cura divina. Refuto veementemente. Porque eu estou tirando daquele homem, estou obliterando dele o genuíno evangelho de poder na vida dele. Que quando ele tem o evangelho de poder na vida dele, ele passa a ter o poder do evangelho. Vai ser crente para morar no céu. Quando ele recebe o evangelho de poder. Paulo, foi o que Paulo recebeu. Paulo recebeu o evangelho de poder. E precisava de um impacto imediatista. Aquele homem precisava de um impacto imediatista, porque Jesus tinha um plano diferenciado para ele. Você pode até perguntar, por que comigo não acontece? Por que não acontece comigo, com Pedro, com Manel, com João? Os planos são diferenciados. O plano de Jesus para Paulo envolvia uma coisa que dizia assim: ele vai saber o quanto é importante sofrer pelo evangelho. E ainda tem uma coisa: não adianta lutar para sair não, porque os grilhões estão fechados nele. E vai ser duro recalcitrar, lutar, não querer esses agrilhões que eu tenho determinados sobre tua vida. É um plano diferente. Mas o que eu posso ver nesse plano diferente, me permita, que Jesus é o precursor, é o dono, é o pioneiro, é o cabeça, é a cabeça da igreja. E permitiu que Paulo fosse o disseminador entre os gentios deste poder que nós desconhecíamos. Vou dizer uma coisa para você: ser crente, verdadeiramente crente, é uma viagem. Verdadeira viagem não é droga, não é crack, não é cocaína, isso é idiotice. A verdadeira viagem é ser crente em Cristo Jesus, é experimentar o poder do evangelho, uma vez que
eu já passei pela porta do evangelho de poder. Este evangelho de poder me transformou, me fez uma nova criatura. O apóstolo Paulo, quando ele sai pregando e sai ministrando, sai como missionário, mostrando o evangelho de poder, e para todos aqueles que creem, o poder do evangelho sobre suas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, que nos propiciou a inspiração para esse escritor nos trazer essas verdades, que nós precisamos vivenciá-las nos tempos modernos, vivenciá-las em nós, não vivenciar isso nos outros, e saber que o poder do evangelho, que Paulo disse, eu prego Cristo crucificado, que é o evangelho de poder, que é salvação tanto para os gregos como para os judeus, e é o poder de Deus. Ele é. Eu aceitei o evangelho, eu aceitei o poder. Ele é o poder de Deus, de todos aqueles que creem indistintamente, tanto de judeu como de grego. Tanto faz o que você era religioso, tanto faz o que você era cético. O poder, quando você aceita Jesus, é o mesmo. Não tem para o cético menos, nem tem para o cético mais, nem para o que era religioso mais, nem para o que era religioso menos. É a mesma coisa. Essa disponibilidade da parte de Deus para nós está acessível. Então Pedro é o disseminador do evangelho entre a circuncisão. E Paulo diz, para isso eu fui constituído, para ser o apóstolo, mestre da incircuncisão, ou seja, dos gentios, meu, seu. E até hoje ainda é assim. Existe a circuncisão e existe a incircuncisão. Então, meus queridos, meus amados, este poder, ele não apenas realiza curas, milagres em nome de Jesus, que deu um impacto na igreja em Éfeso. Nós vamos analisar isso quando a gente vai ver Paulo, implantador de igreja, e impactou a minha vida, impactou a sua vida, impactou a vida de todos nós. O evangelho de poder impactou a vida de todos nós. O que precisa ser impactado hoje é o poder do evangelho. Uma vez que eu já passei pelo evangelho de poder, vamos compreender bem isso. Eu vou dizer nós, com muita firmeza para todos aqueles que estão logados conosco agora e que vão se logar posteriormente. Nós passamos pelo evangelho de poder. Este evangelho de poder causou em mim, em você, uma transformação, uma regeneração, uma nova visão, uma nova criatura, uma nova maneira de vestir, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de viver, tudo novo em nossas almas, em nossas vidas. Esse evangelho de poder chegou na minha vida e na sua vida. Amém? O que precisamos agora? Precisamos agora experimentar, viver, pregar no poder do evangelho, que está disponível, acessível a todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então ore, aí Paulo diz, ore sem cessar, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, tem tempo, fica orando, não fica preocupado com porcaria de WhatsApp, nem Facebook, ore, busque, este poder vai se aperfeiçoar na sua vida, independente das circunstâncias, até mesmo se você estiver fraco, frágil, e reconheça essa fragilidade, para que este poder ele seja magnânimo na sua vida espiritual, na sua vida física, transformador na sociedade onde você está inserido. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória! Glória por este evangelho, glória pelo poder de Deus,
Glória pelo Espírito que nos é dado a nos conduzir, a nos sustentar, a nos alimentar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que na minha fraqueza, no teu corpo, no nosso corpo, glorifica o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Que eu e você temos em mãos as condições de desenvolver o poder que já nos foi dado, entregue anteriormente. Oh, glória, 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 glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a que possamos buscar esses mesmos sinais, esses mesmos prodígios do Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que estava em Paulo, é o mesmo que está hoje aqui no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Paz do Senhor para os meus amados irmãos. Tenha uma boa semana. Logo mais à noite nós estaremos transmitindo o culto da mocidade na igreja. É o culto da mocidade, estaremos transmitindo logo mais à noite. Uma vez por mês a mocidade se reúne e dá o seu culto a Deus através da igreja. E esse culto será transmitido pelo Instagram ADEB Oficial. Como também nos aguarde todas as quartas-feiras em estudos bíblicos, trazendo a luz da palavra de Deus para nós que estamos vivenciando a vida, que nós estamos no dia a dia da vida. Precisamos viver esse dia a dia à luz da palavra de Deus, sem emocionalismo, sem sentimentalismo, mas ter uma fé racional em cima do que a palavra nos orienta. E quarta-feira, em especial, nós estamos terminando a última aula sobre batismo no Espírito Santo, dizendo assim, desmistificando este assunto à luz da palavra de Deus. As grandes dificuldades que colocaram para que o homem seja batizado com o Espírito Santo, nós estamos esclarecendo que não existe nada disso. E que existe sim uma maneira de receber o batismo com o Espírito Santo, e nós vamos fazer essa demonstração quarta-feira, dia 10 de novembro, agora, de 2021. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.